Hey pessoal, bem-vindos ao Mastercast BR, seu podcast sobre o Masterchef Brasil da Bandeirantes. Eu sou o Rich, ao meu lado temos companheiros de sempre, a Gabi e o Fully, onde juntos comentaremos a segunda repescagem da terceira temporada do Profissionais. E aí, Gabi e Fully, preparados para uma repescagem que nos deu alegria? Super! Fully super animado. Preparadíssima. Adorei essa repescagem. Ontem foi um dia porque eu tenho mania de não assistir o programa ao vivo, né? Eu assisto no outro dia no YouTube, vou assumir, mas ontem eu assisti ao vivo, comentei no Twitter, fui aquele fã profissional. Fez até post no Facebook público que o povo ficou comentando lá. Muito! Foi Fully, estava Já ontem... reclamaram dos spoilers. Fully ontem estava empenhadíssimo em comentar o Masterchef. Mas como foi dito, gente, teve a semana nós tivemos a repescagem, onde os outros 7 eliminados voltaram para uma nova chance. E foi definida em 2 etapas. A primeira foi um serviço com a chefe Paola, maravilhosa, por sinal, a cada shade que ela jogava e cada reclamação, meu coração ficava mais aquecido e amava mais essa mulher. Onde 4 passaram para a segunda etapa. Ao término, apenas uma pessoa retornou e foi a Drica, que nós aqui temos um carinho especial por ela. Mas agora a gente vai comentar um pouquinho de cada etapa até chegar nas conclusões, porque esse episódio rendeu, não foi só coisa dentro não. Quando terminou o programa teve barraco no Twitter, minha gente. Então, vamos lá. Eu quero saber primeiro da Gabi. Gabi, o que você acha de repescagem? Porque já é a segunda da temporada. Masterchef não faz mais uma repescagem por temporada. Faz 2. Você é a favor? É contra? Então, eu acho que a repescagem ela já faz parte da dinâmica do MasterChef, né? A gente sabe que sempre vai ter, espera por ela, mas eu acho que uma repescagem por temporada é suficiente. Eu acho que não precisa duas. Duas fica um pouco demais. E como o programa já dura eternamente, né? Juntando uma temporada com outra, Exato. fica assim, tanto porque na Amadora nós tivemos Ana Luísa e Hugo repescado 2 vezes, né? Nas 2 repescagens eles que voltaram. E nessa a gente já teve a Manu, né? Que já era repescada da temporada. Então trazer alguma repescagem agora acho que é meio que para encher muito mais linguiça do programa dura mais. Fully, concorda com a gente ou você prefere quanto mais repescagem melhor? Eu concordo muito com a Gabi, eu acho que tudo tem um limite, né? Mas assim, aquele que fica bem em cima do muro. Porque é muito bom quando a gente está assistindo a batalha dele no início e volta um. A gente se sente bem. Mas também gosto de ver alguém retornando pro jogo. Só que 2 vezes é demais, né, gente? Uma só basta. E assim, de fato faz parte do programa. É igual a repescagem da Dança dos Famosos. Toda temporada tem que ter. Então a gente sabe que em algum momento vai pintar uma repescagem, pelo menos. No Masterchef daqui a pouco, a cada 3 semanas, voltam 2, né? A gente vai assim de janeiro a dezembro com São com 6 Masterchef. meses mesmo, né? E De prova programa. e prova de serviço, né, Fully, como ele teve, que você gostou do modo como foi feita a prova de serviço, com Paola, com tudo? Eu achei uma chacota nacional, né? Porque pra mim, levantar a mão e dizer que eles são profissionais, gente, desculpa. Assim, se fosse os amadores, a gente poderia aceitar aquele caos. Mas tratando de, eu me perdi nas contas agora, foram 6 chefes profissionais para poder conquistar uma vaga para voltar Foram pro 7, programa, foram passar 7. aquele mico, 7, Uhum. pagar aquele mico. Ai, olha. O que me deixou mais puto ainda foi o pessoal do mezanino, né? Que ontem pegaram o meu ranço maior do que eu esperava. Mas eu achei um fiasco a prova. Mas E eu vale amo prova de... serviço, né? Uhum. E vale lembrar que a primeira repescagem também foi prova de serviço e foi um desastre, que a Manu que também Sim. foi uma bagunça. E Gabi, o que você achou da prova de amor, serviço? né? O que você achou da prova de serviço? Eu gostei, eu adoro quando eles têm que fazer as coisas tipo do menu dos chefes. Eu acho muito legal. E eu gosto mais ainda quando se trata das coisas da Paola. Paola. Então, eu realmente adorei a prova, sim. Agora, não tem como discordar de vocês que o serviço foi uma bagunça, né? Chega a ser um estranho, assim, chega a ser tenso ver os chefes profissionais com um serviço ruim desses, né? E não só o serviço, como provas em equipe em si, estão sendo um pedra no sapato desse povo, porque questões de comportamento, de bagunça, eles estão meio, sei lá, eles chegam a perder para alguns amadores, eu acho que eram mais organizados em outra temporada, sabe? Em prova de equipe, em prova de serviço. Mas eu acho que é bem feito para eles, que eles merecem essas pisas de vez em quando dos jurados, que nessa temporada estão merecendo. Nossa, eu fiquei muito... Não, pode falar, Fully.
Eu fiquei muito aflito ontem assistindo. Eu só sabia que voltaria alguém porque na prévia apareceu que ia ter outra prova. Porque se não tivesse aparecido, eu pensaria, tipo assim, não vai ter outra. Todos eles vão ser eliminados agora. E a segunda prova vai ser com quem já tá no mezanino. Tava foda, gente. Falei assim, não tem como defender algum deles ali. Aí depois foi aparecendo, tipo, uma leva elogiada aqui, uma leva elogiada ali. Mas foi caos infinito. E eu gosto muito da prova de serviço quando não é determinado um chefe, assim, pela produção, pela dinâmica do programa, porque eu gosto de ver esse caos entre eles, sabe? Deles decidirem. Então, achei bem legal. A gente aconteceu o que a gente previa, que seria Thales, ele querendo manipular o favor dele, mas acho que se fosse diferente disso, não ia ter graça a prova. E antes de a gente chegar no Thales, teve a parte da Drica provar comida, né, gente? No mezanino falaram que ela disse que provaria se precisasse pelo programa. Aí ela foi lá e provou também a carne. Depois teve um gancho usado para ela justificar isso, com a Paola perguntando na segunda parte da prova. E eu não sei, gente. A gente, como eu falei, a gente sempre bota um gancho que a gente tem que fazer um podcast sobre vegano, porque eu não sei sobre isso, porque eu fui assistir a primeira parte no YouTube, que eu peguei a segunda, na televisão. E eu vi muita gente falando que a Drica é vegana de Taubaté, porque ela provou carne ou não, e dizendo que essa questão de carne, que ela provar ou não, ela justificou no programa, que ela provou isso, mas isso é uma confusão enorme. Gabi, o que você achou disso? Então, assim, a Drica até nos ouve, assim, então, tipo, se eu falar alguma coisa, já peço desculpa de antemão, até porque como vocês sabem, eu não sou vegana, então não sei se eu me sinto no direito de julgar alguém. Mas assim, eu sempre defendi, enquanto muitas pessoas criticam ela pelo simples fato de cozinhar carne, eu sempre defendi isso. Porque eu acredito que é o trabalho dela, sabe? Eu acho que é igual, já falei aqui também, existem inúmeros veganos por aí no mundo que devem trabalhar em lugares que não são. Deve ter vegano trabalhando no McDonald's, deve ter vegano trabalhando em tudo que é lugar, porque as pessoas precisam trabalhar. Agora, eu acho que ela comer, pra mim, passou um pouco do limite, assim, sabe? Porque já aconteceu no MasterChef de ter pessoas alérgicas a um determinado ingrediente. E quando teve esse tipo de prova, a pessoa não podia provar, porque ela era alérgica, ela não podia comer aquilo. E ainda assim ela fez pratos de reprodução. Então, assim, eu no lugar da Drica, possivelmente eu não teria comido, sabe? Eu acho que dava pra ela tentar fazer sem precisar comer. Mas é como eu falei, não sou vegana e não sou chefe de cozinha. Eu imagino que sim, seja muito mais difícil reproduzir um prato sem provar o sabor dele, né? Mas eu acho também que dá mais margem ainda para as pessoas chamarem ela de vegana de Taubaté e tudo mais. E um caso disso foi o Francisco, como a Gabi falou, que é o alérgico, era ele que era alérgico a camarão e ele não provou, né, o camarão e fez pratos que foram até elogiados, sabe? Assim, então, eu acho que ficou meio... Não sei, porque como é de uma coisa vegana, não é uma coisa que todo mundo tem conhecimento, que a gente não tem conhecimento, como a Gabi falou, pra quem te pega de impacto de cara na televisão, que tem milhões de pessoas assistindo, eu acho que a pessoa fica confuso. É uma coisa que confunde a cabeça de todo mundo. E o povo já tem um preconceito natural, né, pelo que é novo, pelo que é diferente da maioria. Então, quando vê isso, fica uma confusão maior ainda. Mas eu acho que, como a gente fica o convite pra Drica vir pra um podcast com a gente pra falar Drica, por favor, desse plot vegano e MasterChef em si. Fully também se sentiu incomodado com isso? Não me incomodou, mas assim, eu não tenho muito espaço de fala nesse assunto, né? Porque, tipo, eu como carne, sabe? Então não é uma coisa que me incomoda. Mas se a Gabi tem esse posicionamento, eu entendo ela, entendeu? Mas eu também acho que, não sei se toda militância é válida, mas eu acho que pegam muito pesado com ela nos ataques virtuais e tal, pelo que eu vejo assim na internet. Então fica o apelo, gente, aqui, ó, pra quem, se algumas pessoas veganas escutam a gente, deixa um comentário no YouTube, ou se não escutou a gente pelo YouTube, escuta por outra plataforma, o nosso e-mail é mastercastbr@gmail.com. Quem tiver alguma coisa, algum comentário sobre isso, ou quiser até participar de um podcast com a gente sobre essa parte vegana, fala com a gente que a gente
chama porque é local de fala de vocês, que forem completamente veganos, porque no meu caso eu não consigo ser vegano e vivo da carne. Então é melhor chamar quem mais entende esse assunto. De resultado, uma coisa que o Fully falou, que eu concordo, é que o pessoal pega pesado nas críticas e nos ataques que fazem com ela, sabe? Isso eu concordo 100%. Mas também é aquilo, sabe? A gente precisa lembrar que possivelmente essas pessoas são vítimas de piada e esse tipo de coisa no dia a dia, porque daí tu tem que, tipo, já é difícil explicar o que é ser vegano e não sei o quê, e aí ainda tem que ficar vendo, tipo, ai, olha lá, tipo, o que é vegano, sabe? A outra vai lá no MasterChef e come carne. Então, assim, é bem complicado, sabe? Eu acho que Gabi, todos os lados têm mas eu acho que essa galera que ataca ela nas redes sociais também nem todos são os adeptos ao veganismo, sabe? Tem aquela galera que ataca porque eu gosto de fazer piada com o que não é sobre mim, entendeu? A pessoa faz piada com LGBT, porque para ele é estranho. Então muita gente aproveita desse incentivo que já teve e vai atacar atrás também. Então acredito que, sabe, é uma galera que devia botar um pouco de peso na consciência e não pegar pesado, assim. Por exemplo, o Thales, por mais que todo mundo odeie o Thales, eu também acho que às vezes vão um pouco além. Mesmo que ele dê motivo pessoais e não sobre comportamento na culinária, sabe? Na gastronomia. Faz sentido. Agora vamos pro resultado, que foi um resultado que o Fully acertou todo. O Fully citou 4 pessoas que talvez achavam, que ele tá comentando ao vivo, pelos comentários gerais, ele acertou, né? Toda. Daqui a pouco eu quero que o Fully dê a previsão da final pra gente também, porque tá acertando. Mas eu já vou deixar aqui então, já que eu tô com esse ar assim, mãe de Ná, que domingo é 13, hein, gente? Radar de 13. Militou todo aqui agora. Olha, o resultado foi André, Thales, Drica e Marcela indo pra segunda etapa. Eu quero começar dizendo que se o resultado foi justo, acho que foi porque foram pessoas que foram mais elogiadas com coisas que foram elogiadas em tal. O André ficou um pouco chocado, mas o nosso Rui Profissionais merecia mesmo uma segunda chance de tentar mostrar mais potencial para alguém que saiu até bem cedo. Gabi, você achava que iria outra pessoa além desses 4? Eu tinha um pouco de esperança com a Simone. E o Paulo, eu gosto bastante dele, mas tipo assim, se na pressão do dia a dia ali do MasterChef já era difícil para ele, uma prova de repescagem e de serviço como foi, mais difícil ainda, né? Pra uma pessoa com uma personalidade como a dele. Mas a Simone, eu tinha esperança, assim, porque pelo que a gente vê, mesmo pelo que a gente viu, assim, naquele primeiro programa lá, que falaram sobre como ela era uma cozinheira boa, dizem que o restaurante dela tem fila na porta e, enfim, assim, eu esperava que talvez a Simone pudesse mostrar alguma coisa. Eu acho que o MasterChef precisa muito de provas temáticas livres, porque ele restringe muita coisa a muito determinado tipo de comida. Então aqueles chefes que têm uma culinária mais específica, às vezes podem ser prejudicados ou tem que torcer para aparecer uma prova daquela cozinha dele. Por mais que a gente saiba que quando a pessoa está fazendo uma prova do que domina, acaba se ferrando e sendo eliminado, mas eu acho que tem que deixar um pouco mais livre, um conto mais livre, um pouco melhor. Tipo, não são 2 provas, são uma prova normal em equipe ou uma caixa misteriosa, uma coisa, e segunda prova de eliminação. Então deixava tipo a prova de eliminação de vez em quando ser tema livre, só botava uma twistzinha de menos, tipo uma puniçãozinha de tempo, alguma coisa, mas porque aí o chefe tem como brilhar mais e mostrar do que é capaz. Concordo com a Gabi com essa parte da Simone, que foi muito boa. Ainda sobre a Simone, eu acho importante mencionar, assim, que as pessoas, os outros competidores, eles são escrotos com a Simone, sabe? Eu acho que, às vezes, o comportamento deles tipo, de superioridade com relação a ela, só porque ela é autodidata, enfim, sabe? Eu acho que, às vezes, eles são desrespeitosos com a Simone. Nossa, velho, que vontade de socar a televisão ontem, vendo eles chamando ela de burra, de não sei o que. Nossa, meu sangue ferveu. Eu tô com cada vez mais raiva daquele Daniel e daquele Rafael. MasterChef Chernobyl, como eu sempre tô falando, o cheiro de MasterChef não é de chefe, é de Chernobyl, gente. Tá mais até que certo. Até a nossa Heaven, o Rich, eu não esperava isso dela de forma como ela se tornou muito nojenta.
Onde eu senti a raiva de todo mundo. Minha raiva pela Roberta diminuiu um pouco depois que o programa acabou, que eu fui procurar as tretas, mas já a gente chega lá. Mas, assim, tá meio difícil, É tipo, só tô ainda torcendo ainda pelo William, sabe? Tá uma coisa meio... E André, só se tá bem longe. salva o André, porque não abre a boca. Porque se abrisse a boca, gente... Que a gente não sabe o posicionamento político dele. Aquele, já foi. Olha, agora vamos passar para a segunda parte, que a segunda parte foi uma prova envolvendo criatividade e estratégia nível máximo, já que os chefes tinham que escolher um item por vez, e como eram 4, tipo, a Gabi ia pegar um item, eu ia pegar outro, o Fully outro, assim, ia sendo quem ia fazer misturado com aquilo tudo. Ou seja, tava uma confusão naquela mesa que eu não tinha ideia do que eles iam fazer. Eu acho que até a Paula ficou desesperada. O Jacan ficou de costas, não sabe, porque ficou com medo do que estava acontecendo ali. E foi uma prova bem estratégica, que agora a gente vai falar de uma pessoa que gosta de fazer estratégia, e não é uma estratégia do jeito bom que a gente pensa que é o Thales. Gabi, o que você achou dessa prova, dessa estratégia dele que começou tascando um açúcar do meio do nada? Eu não sei se eu persigo o Thales ou o que é, sabe? Mas, tipo... Assim, eu acho que fez zero sentido, porque ele achou que ele ia lá pegar o açúcar, ferrar com todo mundo, se beneficiar, e que as outras pessoas iam, tipo, aceitar e pegar outros itens que, tipo, iriam ser justamente o que ele queria. Se ele começou ferrando com todo mundo, os outros com certeza iam responder na mesma moeda, sabe? E aí acabou tendo o que a gente viu, assim, ingredientes aleatórios para as pessoas terem que fazer mágica na cozinha. Tanto que o Jacan falou, na hora que estava dando resultado, ele citou que as pessoas pensou na estratégia em prejudicar os outros e não viram que estavam se prejudicando também, porque você tem que cozinhar aquilo, sabe? Não era você dando, não era como tipo se o Thales estivesse pegando açúcar e dando para outra pessoa cozinhar o açúcar com açúcar. Não, ele tava pegando, era para ele. E todo mundo acabou pegando uma coisa que queria fazer e ficou tipo uma gororoba, tipo era quando a pessoa bate a larica e vai achar tudo na geladeira e vai botando e fazendo uma comida só. Então não sei. Mas o pior, eu super critico o Thales em tudo que ele fez nesse programa. Mas o pior é que nessa prova, apesar dos confessionários ele ter sido super arrogante, eu não consegui sentir que com o açúcar ele tava querendo, tipo assim, ferrar mente todo mundo, sabe? Eu senti mais ele querendo se beneficiar, porque ele na cabeça dele sabe fazer doce melhor do que os outros, do que ele falando assim, deixa eu botar... só na cabeça dele. Ele falou assim, deixa eu foder todo mundo aqui, entendeu? E claro que todo mundo tava querendo prejudicar um outro. Então a Marcela pegando aquele tomate de árvore, a Drica pegando as amêndoas, o outro que já chegou botando a carne na mesa. Mas eu não consegui sentir esse peso tão grande de influência do açúcar dele. Eu acho que foi mais para poder aliviar pro lado dele. Mas é isso que eu digo, Fully. Tipo, ele mesmo, ele foi lá... Quando ele tava pegando o açúcar, apareceu ele falando, porque ninguém é bom de confeitaria e eu sou. Tipo assim, se ninguém é bom de confeitaria, ele acha que porque ele foi lá e pegou um açúcar, as pessoas iam continuar pegando coisa pra fazer doce? Claro jamais. Que não. Tem várias receitas que dá pra fazer e colocar um pouquinho de açúcar, sabe? Uhum. Tipo, dá até molho. Se colocar açúcar até pra fazer molho, Exato. Então, tipo assim... Não, sabe? As outras pessoas não são tão burras também. Tipo, se você é bom em confeitaria e eles não vão escolher ingredientes de confeitaria porque você pegou um açúcar. Ele tava pensando, eu acho que ele pensou assim, eu vou pegar açúcar porque eu vou forçar os outros a pegarem morango, cacau, farinha de trigo, sabe? Um bolo. Eu acho que ele pensou que todo mundo tava nessa. Não, e é sob pressão. Ele também tem que ver que todo mundo tá sob pressão. Se ele teve tempo de pensar, os outros iam ver o açúcar ali e iam pensar, não, vamos pegar uma... Tanto quando pegou a proteína... Digo, nossa, gente, o que tá acontecendo? Eu mesmo fiquei chocado. Digo, eu acho que vai ser aquela prova que vai ser o menos pior, sabe? Passando, que vai ser tipo a semifinal do Amador, que vai ser uma loucura, mas por fim não veio. E o Thales fez um pedido que é pro Mezanino não falar, que crucificaram um pouco ele, mas tá em um momento que eu concordo com o Thales. O Mezanino, quando quer um pé no saco, e esse Mezanino especial, por mim, quanto mais calado, melhor. Então, quero saber do Fully, a gente joga logo o plot dos Mezaninos. Concordou com o Thales e esse Mezanino tá um ranço, não tá mesmo? Eles são muito chatos. Mas assim, eu odiei o comentário dele também na hora. Eu senti ele mais prepotente do que não. Por favor, eu quero que vocês fiquem calados. Sabe, a galera já acho que eles não... Ali eles já não estavam torcendo pra ninguém voltar. Eles já não queriam que ninguém voltasse. No máximo a Marcela, porque ela era querida por eles. Mas gostei desse momento dele na tela. Achei ele bem chato, como de
E Gabi? Nessa questão eu tendo a concordar um pouco com ele, especialmente porque nessa temporada o mezanino tá, assim, nojento demais, sabe? Só tem Rita nesse mezanino. Só tem Rita nesse mezanino. Então, assim, tá mais chato do que nunca ouvir eles. Então, dessa vez eu tenho que concordar com o Thales. E a Marcela, que eles voltam porque gostam, mas a Marcela estava mostrando o lado vilaninha dela, porque ela não teve muito confessionário, mas quando a Drica voltou, ela soltou que a Drica voltou, não sei porque não é a melhor cozinheira. Eu digo, mas Marcela, querida, ela voltou, ela não pode ser a melhor cozinheira de vocês todos aí, no histórico. Mas volta quem... Você, ela foi. Mas melhor naquela prova ela foi que todo mundo, por isso ela voltou. Eu achei que tá uma coisa, o nível do ranço do povo um com o outro tá uma coisa tão louca. Exato. E quem causou esse ódio todo pra cima da Drica, pelo que eu entendi nos comentários ontem do Twitter, foi quem? Thales, porque agora desanda na cozinha vulgo Roberta, tá super defendendo a Drica e falando que ela é uma querida, né? E tá um CSI, eu pensei assim, a gente é formado em não sei quantas temporadas de CSI Cyber, também a gente vai investigar. Eu tava como quem não quer nada da vida, clicando na tag, só pra fazer o roteiro daqui, procurando algum grande comentário. Aí eu vi que o William comentou uma coisa sobre o Thales, ter dedo do Thales, uma coisa, o Thales respondeu o tweet do William, não pro William, mas em forma de RT, ou seja, todo mundo via, né, as coisas, quando você responde um RT, aparece, e começou aquilo, os dois lá se atacando, e como o William tem uma fanbase muito maior, que provavelmente deve ser o participante com a maior torcida dessa temporada, o Thales foi mais atacado. Aí depois tinha um tweet perguntando pra Roberta, por causa daquele comentário. Pra quem não lembra, a Drica quando subiu, a gente tá pulando um pouco fora de ordem, mas a gente vai chegar lá, que a Drica voltou, como todo mundo sabe, né? Quem já tá ouvindo a gente é porque assistiu o programa. A Drica voltou e só foi abraçada por poucas pessoas. E a Roberta soltou aquele confessionário icônico, né? Que a mulher não fala mal de todo mundo. Ela queria que fosse abraçada no mezanino. Acho que nunca aconteceu isso. A pessoa subiu e não foi abraçada. Aí alguém perguntou, tweetou pra pra Roberta algo como tá jogando a merda no ventilador, né? Uma coisa, assim, não, a Drica é sussa, não sei o que. Começou a defender a Drica dizendo que foi intriga de uma pessoa que tava fazendo inferninho lá dentro. Ou seja, Master Treta de bastidores merece sim um episódio só de lavagem de roupa suja, porque tá meio... Ficou meio aberto. Não ficou não, Gabi, por exemplo, Gabi, que torce pra Roberto. Eu quero saber a opinião da Gabi quando viu isso na tela. Não ficou parecendo que ia acontecer até coisas mais sérias nos próximos episódios? Sim, foi a sensação que eu tive, assim. Eu tive a sensação de que poderia vir a se tornar uma grande rivalidade, assim. Daquelas rivalidades que a gente é acostumado a ver no MasterChef, sabe? E acabou... Foi a sensação. E acabou que a Roberta desmentiu tudo agora, sabe? Então eu acho que fica aquela dúvida no ar. E o retorno da Drica, né, eu gente? Não pode falar. O Masterchef, ele não ter, tipo assim, uma cobertura dos bastidores, sabe? Eles tinham que investir, eu sei que vai quebrar totalmente a dinâmica do programa. Imagina se a gente visse o que acontece no hotel e antes deles começarem a gravar, gente. Porque a quantidade de treta que rola e a gente não tem noção é imensa. Os participantes, quando saem, falam que não é essa coisa bonitinha, todo mundo amiguinho. Que cobra como não cobra, ainda mais no profissional. Mas sabe o que eu acho? Que se tivesse isso, o Masterchef já tá perdendo a essência, porque o Masterchef tá ligado na treta já faz um bom tempo. E a audiência vem caindo. Eu acho que o que diferencia Masterchef dos outros era que era um programa só focado em culinária. Tem uma rixa de vez em quando? Tem, gente. Trabalha em equipe, trabalha em escola. Não, mas que não é mais. Mas tem uma coisinha que era menos. Agora não. Agora as tretas estão movendo mais o Masterchef. A intenção deles é causar treta com essas twists de levar a pessoa pro mezanino, que a pessoa ganha a prova, mas não vai pro mezanino, que a pessoa pode acabar eliminada por causa disso, como aconteceu na Amadores. Então acho que o Masterchef, se fizesse mostrar seus bastidores pra gente, a torcida ia acabar ficando muito mais por personalidade que por capacidade e por talento. Que alguns, querendo ou não, o ranço vem, mas ainda vem. Tipo, o Rafael, às vezes, ainda dá pra aceitar que ele cozinha bem, mas quando ele abre a boca, eu digo, não, sai. Sabe, o Daniel cozinha bem, mas quando tá em prova em equipe, a gente quer ele longe. Então, acho que tá nessa mesma coisa. E sobre o retorno da Drica, Fuli e Gabi, foi merecido o retorno da Drica? Eu achei durante o episódio que foi super merecido. E ainda teve um plot de que colocaram... o Thales manipulando a prova para poder tirar o valor dela, mas os chefes reconhecer que a berinjela que ela tinha feito estava muito boa. O pessoal que
que comeu a comida também estava elogiando demais. Acho que eles enfatizaram isso, sabe? Como ela foi muito que jogada pro lado, assim, durante a prova, eles precisavam enfatizar que ela, de fato, mereceu. E na segunda prova, se Paola Carosella falou que ela merecia, meu bem, isso eu vou discordar. Se Paola disse que é a gente, né, gente? Se a dona do Brasil falou, a gente aceita. E Gabi? Eu amei também. Eu sou toda o... Esqueci o nome do menino, aquele que a gente fala que parece o Rui. O André. O André. André. Eu sou toda o André no confessionário que ele deu e que apareceu, tipo, ele falando sobre a volta da Drica. Eu achei muito merecido e, tipo, principalmente com eles falando tanta bosta sobre ela, sabe? Criticando tanto, subestimando tanto. Eu fiquei muito feliz com ela retornando. Espero que seja um retorno, tipo, pra durar pelo menos mais 1 ou 2 episódios. Que ela não saia, tipo, muito na sequência. Pra, pelo menos, provar pra eles que ela cozinha bem. E depois do fiasco da temporada passada, profissionais que o repescado saiu no mesmo episódio, eles só fizeram um episódio só de repescagem, né, gente? Não teve mais nada. Só foi repescagem, porque eu acho que ficaram com medo do quem voltasse saísse. Eu acho que eles pensaram logo nisso, mas o que valeu mais esse episódio foi a gente ver, gente, por alegria pessoal, 2 coisas. A Drica voltando, mas eu fico com medo dela sair logo semana que vem. E o povo critica ela mais ainda. É porque o povo é muito chato, que vai no Twitter e vai no Instagram da pessoa criticar. Não é. Você fala... Mas pensa também que se ela sair, o programa não vai ter nenhum plot pra segurar, né? Então, só do William e Rafael, pra mim, é a coisa mais fácil dessa temporada. Mas se eles forem os finalistas, tem que tentar fazer alguma coisa com eles e ver alguma coisa. Mas também outro tombo do Thales, em 15 dias a gente vê Thales eliminado 2 vezes, gente. Não tem preço, sabe? É um acalento. E outra coisa, né? Outra coisa que a gente esqueceu de citar, mas um dos melhores momentos desse episódio, na primeira prova, que o Fado, que eu nunca dei atenção, mas agora nunca critiquei, não fez nada de errado, o André, dando fora no... Foi o Manu, não foi? Que estavam querendo ajudar ele, mas estavam atrapalhando. E ele falou assim, dá licença. Ele pediu pra não gritar com ele, que quem tava fazendo a prova era ele. Nossa, gente, eu amei demais. Foi um pisão. Fica aqui o convite para o André também gravar com a gente. A gente só chama queremos a gente muito. só chama quem a gente gosta, assim, porque se a gente critica a pessoa não vai dar bola pra gente. Quem não dá bola pra gente, às vezes, nem quem a gente elogia, né? Beijo, Ana Luísa. Então aí eu não sei, aí não tem mais o que fazer. Então, mas assim, pessoas que são legais. Eu vejo que ele é uma pessoa bem de boa, sabe? Que eu acho que ele não teria muito atrito se ele tivesse continuado no programa. Ele é uma pessoa legal. Eu teria torcido pro Rui Profissionais. E vamos logo atualizar, antes de terminar, atualizar a gente do bolão, porque assim, o bolão, como teve repescagem, eu dei meio ponto para cada pessoa que foi pra segunda fase, que a gente meio ponto, e dei 1 ponto para quem ganhou. Ou seja, a Drica quando voltou pro time da Gabi, deu 1,5 ponto para ela, e fez a Gabi ir para 10,5 pontos, ficar em segundo lugar. O Fury estacionou nos 12. Eu tô lá em último lugar, eu tô lá apontando a lanterninha pro fim do túnel e vendo a Gabi dando tchauzinho pra mim com 8,5. Mas aí eu ainda tenho chance. Mas o Fully tem 4 no time dele, eu tenho 3. E a Gabi tem 2. E semana que vem é prova em equipe, né? Talvez a Drica seja uma das capitãs por ter vencido a repescagem. Aí é que eu quero ver. É que eu quero ver a Drica mandando e desmandando em Daniel, Rafael e sei lá mais quem lá que tivesse na rede, assim. E torço pra ela ganhar a prova em equipe, porque, né, a gente quer ver... Quem foi que venceu a prova da semana passada? Eu não sei qual vai ser o critério deles. O André, que venceu a última prova. Mas ele venceu a prova da eliminação, mas não sei se vão dar pra ele ou pra quem vem... Assim, não teve, né? A prova em equipe foi todo mundo pra prova da eliminação, então... Eu acho que pode ser o André e a Drica. Seria justo. Última coisa, assim, já que o Thales tá saindo de vez, que apesar de todo o hate... Eu fico feliz que, pelo menos, eu não vi nada disso. Talvez me corrijam se eu estiver errada. Mas que o hate dele nunca foi em função da questão dele ser trans. Eu não vi, tipo, preconceito ou coisa assim em nenhum momento, sabe? Então, isso, de certa forma, é uma coisa que me conforta. As pessoas não gostaram dele pelas atitudes dele. E é isso, sabe? E ele fez um comentário no confessionário, assim, depois de tudo que eu passei no MasterChef, eu falei na hora, gente, essa frase dele ficou completamente fora de contexto, porque em nenhum momento a gente viu alguma coisa na edição mostrada pra gente que ele tenha passado alguma coisa drástica. Sofrendo, A gente só via ele mas é tudo nos bastidores. Mas eu acho que fica tudo esquisito. Sempre nos bastidores. Mas se ele solta isso de forma solta no confessionário, não tem como a gente saber. Porque o programa não vai mostrar. Mas é porque quando
Quando eles gravam também, a gente não tem. Eles não têm noção do que vai entrar ou não no ar, né, amigo? Tipo, pode acontecer durante as gravações mesmo e não pode certos atritos entre eles. Ah, mas acho que um artigo tão pesado assim teria vazado, gente. Já estaria em jornal, porque é uma coisa bem polêmica. Sabe, seria uma polêmica muito grande pro programa, então teria vazado, certeza. Sabe? E até as pessoas depois, e até a própria Roberta e o William, que discutiram com o Thales por questões culinárias só, teriam falado alguma coisa também, eu acho. Que teriam citado alguma coisa, mas não. Sim. É isso. Eu não vou pedir o top 3 da gente, porque não tem como a gente medir um top 3 se os outros não participaram, né? A gente só viu a Drica, no caso, que voltou. Então não tem. Então a gente chega ao fim deste episódio do podcast. Obrigado a todos que nos escutam, todos que deixam like, todos que se inscrevem no canal, que clicam no Spotify, faz tudo. Gostaria de dizer que estamos na revista Pixel, no Pilotando TV, os links estão na descrição. O e-mail da gente, mastercastbr@gmail.com. Fica o apelo para os veganos se manifestarem, para gravarem com a gente. Vem gravar com a gente. Vem o local de fala de vocês, está dando oportunidade para ver se o Masterchef está representando ou não vocês. E é isso, deixem like, tutinho, e semana que vem a gente volta com prova em equipe e tomara com um tombo de alguma pessoa arrogante. Tchau, tchau. Daniel. Beijo. Beijo, gente.